tema é bem voltado para nós, mulheres, em relação à TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual. É raríssimo os casos de mulheres que não sentem nada nesse período. Mas eu quero saber de vocês que estão aqui comigo. A Bia, que acabou de entrar aqui no Facebook, me contem como que é para vocês. Como que é para vocês essa parte de TPM, essa questão, ela é muito forte, ela não é? Me contem um pouquinho mais. Para a maioria de nós, os sintomas da TPM, eles incomodam demais, né? E dependendo do estilo de alimentação e do estilo de vida que a gente tem, eles acabam sendo piores ainda. Para algumas mulheres, isso precisa ser diagnosticado por um médico, mas além da tensão pré-menstrual, a gente tem a síndrome pré-menstrual, que são os sintomas bem mais intensos, bem mais fortes, dos quais a gente já sente ao longo dos meses. Para algumas mulheres que têm realmente a desregulação do ciclo menstrual, os sintomas eles permanecem, por mais que às vezes eles não são os mesmos, por mais que eles sejam diferentes, mas os sintomas permanecem por conta do organismo realmente ser feminino, né? Beleza. Ó, a Mi falou que fica um mês sensível, um mês ela não pode nem olhar para ela, nos outros ela fica super estressada. Isso é muito comum. Às vezes a gente não sente uma coisa só sempre, todos os meses, acaba sentindo às vezes dores nos seios, às vezes dores nas pernas. Tem muita gente que reclama de muita dor na perna, não sente nem tanta cólica, mas dores nas pernas, dor na lombar. Ó, a Diana acabou de falar, fica com dor na perna, dor na lombar. Isso é muito comum, muito comum. Então a dor ela não fica só localizada em um local, né? No caso, cólica, mas sim em relação a todos os órgãos, né? Tem mulheres que ficam enjoadas, tem mulheres que ficam com dores de garganta, então, ó, dor de cabeça, que não consegue dormir, que tem insônia, que fica mais agitada, que fica mais triste. E aí, Nutri? Tá bom, a gente tá falando aqui de sintomatologia, todo mundo sente, todo mundo tem, mais forte, mais fraca, vai depender do nível de alimentação, vai depender do nível de estilo de vida que a gente tem. Mas como que a gente pode correlacionar a nutrição com a síndrome pré-menstrual, com esses sintomas que incomodam tanto a gente? Um hormônio central quando a gente trabalha com TPM é a serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, aquele hormônio do prazer. E o que acontece com a serotonina? Nós precisamos do triptofano, que é um aminoácido, para formar a serotonina. E esse triptofano, ele precisa ultrapassar uma barreira, que é a barreira hematoencefálica. E aí ele já encontra uma dificuldade muito grande, que é realmente enfrentar essa barreira. Coisas que facilitam a passagem do triptofano para formar essa serotonina é atividade física e doce, carboidrato. Por isso que na TPM, onde a nossa serotonina lá já está um pouquinho mais baixa, a gente sente mais vontade de comer doce, mais vontade de comer carbo. Porque eu já tenho uma serotonina muito baixa, eu preciso que o triptofano ultrapasse todas as barreiras do meu corpo. Então, vai me estimular a consumir o doce, a consumir o carboidrato. Quem dera se na TPM a gente ficasse com vontade de fazer atividade física, né? Que aumenta ainda também a passagem desse triptofano. Mas não, a gente vai aumentar a vontade de comer doce. Tem aquele dia que a gente fica maluca por comer doce. Eu acredito que isso aconteça, assim como acontece comigo, acontece com vocês também, né? Então é por isso que a gente tem essa vontade, essa necessidade de comer o doce. E mais uma vez, a serotonina ela é o hormônio central quando se trata de TPM. E
quando a gente trabalha com a serotonina, nós precisamos trabalhar com o triptofano. Mas esse triptofano, ele não vira a chavinha para virar serotonina. Antes, ele precisa virar 5-HTP, que é o que geralmente a gente manda manipular. Às vezes manda manipular triptofano, às vezes manda manipular o 5-HTP, porque ele lá na frente vai virar serotonina. Mas a gente precisa de um micronutriente muito especial, que é o magnésio. Então, se a gente tem uma quantidade boa de magnésio, se a gente tem uma quantidade bacana de triptofano, e esse triptofano consegue ultrapassar todas as barreirinhas, ele vai formar serotonina, a gente vai ter mais serotonina disponível, e a nossa TPM ela não vai ser tão triste, a gente não vai ficar tão depressiva, a gente não vai ficar com tanta vontade de comer o doce. E o que acontece? A deficiência de magnésio, ela é muito comum. Porque a gente encontra magnésio em tudo quanto é lugar na alimentação. Mas, ultimamente, a gente vem se alimentando muito mal. Então, essa deficiência ela tem sido cada vez mais frequente. Então, se eu não me alimento mal, eu não tenho uma quantidade boa de magnésio, não formo triptofano em serotonina e coloco meu pé com força na jaca, tocho o meu corpo de coisas xixelentas na TPM. E isso é mês a mês. Então, olha como a alimentação, a reeducação alimentar, ela influencia na nossa TPM no processo de emagrecimento. Só aí, só a gente focando em serotonina. E agora, uma parte muito, mas muito importante que ninguém aqui ainda me perguntou. Mas vamos simplificar o processo. Nutri, então tá bom. Se é serotonina que eu preciso e é triptofano que eu preciso, por que eu não tomo? Toma triptofano, toma o 5-HTP. É muito mais fácil do que eu me alimentar bem? Seria muito mais fácil a gente suplementar triptofano e suplementar 5-HTP. Mas o que acontece? O nosso corpo ele é muito esperto. Se alguma coisa não estiver certa, dá merda. Se o meu intestino não tiver bonitinho, eu tiver com algum grau de desbiose, que é um desbalanço no meu intestino, que é o crescimento de bactérias ruins, esse triptofano ele é convertido em uma substância muito oxidante. E aí, ferrou geral. Muito, mas muito ferrada essa pessoa que tá. Se tá tomando triptofano e tá com o intestino ruim. Então, é mais fácil tomar o triptofano? É mais fácil ir lá na farmácia e comprar, moço, me dá o triptofano que eu tô precisando. Não. É muito perigoso. E, novamente, a gente está trabalhando com TPM. E onde que a gente vai parar? No intestino. Olha que maluco isso. Então, todo o nosso corpo está interligado. Então, para a gente diminuir até a TPM, a gente precisa ter um intestino tinindo. Loucura, né? Muita loucura. E para falar tudo isso para vocês, tem mais coisa aqui que a gente vai falar. Eu fiz uns rabiscos aqui. E realmente, quando eu vou parar e olho assim, falo, não, mas tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então eu queria mostrar isso realmente para vocês. O hormônio central é a serotonina, mas eu preciso, né, do magnésio, eu preciso do meu intestino bom. Então olha como tudo tá tão certinho que a gente precisa levar em consideração também a saúde intestinal quando se trata de TPM, tá? E aí vocês podem me perguntar agora, Nutri, mas quais são as fontes de magnésio, já que a gente encontra tão fácil na alimentação? As melhores fontes de magnésio são as oleaginosas, são as nozes. A noz, a gente olha para ela, tem realmente um formato de um cérebro, né? E aí a gente até brinca que todos os nutrientes que estão presentes ali na nozes, eles de certa forma eles atuam ou contribuem para a saúde da cabeça, né, para o cérebro. Então,
O magnésio, ó, nunca mais esqueçam, a noz, ela tem nutriente principalmente para quê? Para o cérebro. E onde que eu preciso desse magnésio presente também? No cérebro. Outras fontes de magnésio, a gente tem nas fontes verdes escuras. Então eu tenho na couve, no brócolis, no alface, na rúcula. Então são boas fontes também de magnésio. A quinoa, amaranto, aveia também são ótimas fontes de magnésio. Então dá pra gente fazer o consumo deles com maior frequência, principalmente quando a gente está chegando perto daquele período de TPM. E olha só, uma curiosidade aqui que eu vou falar pra vocês. Muitas pessoas têm muita vontade de comer doce na TPM, principalmente o chocolate. Por quê? O cacau, ele é fonte de magnésio. Então olha como o nosso corpo é esperto. Às vezes a gente está com deficiência de magnésio, não está conseguindo converter o triptofano em serotonina. E aí o que o teu corpo fala? A gente precisa de fonte de magnésio, fulana. Vamos lá, vamos comer chocolate? Chocolate é uma coisa que você gosta, chocolate é uma coisa que tem magnésio, chocolate é uma coisa que vai te ajudar. Então olha só como o nosso corpo mostra pra gente algumas coisas. Caramba, que vontade que eu tô de comer chocolate, quando na verdade o teu corpo tá precisando de magnésio. Mas ó, não vale usar isso como desculpa, ficar, eu tô com deficiência de magnésio, preciso comer meu chocolate. Se isso for dentro de uma rotina bem equilibrada, tudo bem, mas ó, sem excesso, tá? E aí outra coisa, muitas pessoas falam que sentem realmente mais fome durante o período da TPM. Isso é muito comum, porque o nosso corpo, ele tem um aumento do gasto calórico. Então, se a gente manter um padrãozinho de alimentação, como se a gente não tivesse nada, nenhum sintoma, é como se a gente gastasse em torno de 165, 170 calorias a mais do que a gente já gasta nos dias normais. Só que a gente acaba comendo alguma coisinha extra nesses períodos. Mas não tem problema. Por quê? Se eu aumento o meu gasto energético, se eu aumentar o meu consumo energético, eu acabo ficando neutra. Então, se eu comer aquele chocolatinho naquela semana que eu tô na TPM e gera minha culpa, meu Deus, eu tô com culpa porque eu preciso realmente comer, você não precisa ficar com essa culpa. Porque essa culpa não precisa existir. Porque você tá no balanço neutro. Eu aumentei o meu valor energético, o meu consumo energético, através de um doce, através de um chocolate, mas eu também estou gastando mais. Então sim, a gente gasta mais caloria quando a gente está chegando próximo ao período da TPM. E isso é uma notícia muito boa, porque às vezes a gente olha só o lado ruim da situação. Então fica essa dica para vocês. Eu nunca trabalho com sentimento de culpa, sentimento de frustração. Mas se vocês sentem a necessidade de comer um docinho, comer alguma coisa a mais, principalmente nesses períodos, não se sintam dessa forma. Pensem que vocês também estão gastando mais calorias com relação a isso. E uma coisa que pode ajudar muito também, assim como eu falei no começo, é a prática de atividade física. E aí não precisa ser a prática de atividade física ao ar livre. A gente pode tirar 5 minutos do nosso dia para parar, para respirar, para fazer uma meditação, para fazer alguma coisa de yoga. Eu tenho uma dificuldade grande de concentração. E o yoga, para mim, ele é uma coisa muito difícil. A meditação é uma coisa muito difícil. Mas não é porque é difícil que eu vou desistir, que eu vou parar de fazer. Eu começo aos poucos. Então, ao invés de pegar uma meditação de 30 minutos, de 40 minutos, uma aula que dura 2 horas, eu vou lá no baixo. Deixa eu pegar uma linha aqui que dura 10 minutos. Deixa eu pegar uma meditação que dura aqui 5 minutos. Porque isso vai cada vez mais me estimular. Bom, se eu conseguir fazer de 5 minutos, eu consigo fazer de 10. E assim eu vou evoluindo. Se não, eu quero dar um passo maior que a minha perna. Quero fazer de 1 hora, quero fazer de 2 horas, sendo que eu não consigo nem prestar atenção na de 5 minutos. Então é a gente realmente não se cobrar. Começar aos poucos. Se você não faz atividade física, faz um alongamento, alguma coisa, alguma prática de respiração, principalmente nesse período que você se sente mal, você se sente frustrada, você se sente
inchada, você sente que o mundo todo tá contra você. Então é muito a gente dar alimento também para nossa mente ajudar a gente nesse momento em que a gente às vezes tá precisando ficar um pouco mais sozinha, às vezes fica um pouco mais quieta, né? E a gente entende muito bem isso, porque os sintomas, como a gente falou, não são os mesmos. Às vezes a gente não sente nada, às vezes a gente sente dor, às vezes a gente não sente dor, mas fica triste. Então é bom a gente saber reconhecer e a gente identificar isso. Além da alimentação, né? Então, além do triptofano, é muito importante a gente, principalmente nesses períodos, né? Não ficar com aqueles períodos muito grandes sem comer, porque a fome ela tende a aumentar um pouco, a ansiedade ela tende a aumentar um pouco, porque a minha serotonina, de novo, ela já tá um pouquinho mais baixa fisiologicamente. Então, se eu fico um intervalo muito grande sem comer, eu tendo a aumentar a minha fome, e aí a hora que eu vou comer, eu quero comer demais. Então, manter realmente os intervalos, manter fontes de triptofano, manter fontes de magnésio. E outra coisa que eu não falei, uma ótima, excelente fonte de triptofano. Não que seja fonte, mas ajuda muito na produção, é o kiwi, principalmente no período noturno. Então, comer um kiwi no período da noite. A banana já ajuda muito nessa conversão de triptofano para serotonina. O grão de bico já tem uma quantidade muito bacana. Então, são alimentos que a gente pode inserir realmente na nossa alimentação. E se você não tem muito a prática de fazer, a prática de consumir, deixa principalmente para esses dias que estão mais próximos. Cozinhar o grão de bico, deixar mais próximo para quando eu for entrar na TPM. A banana, o kiwi, que às vezes, nossa, mas o kiwi é tão caro, então deixa o kiwi para você comer mais próximo da menstruação, quando você estiver ficando na TPM. Isso ajuda bastante também. E como o magnésio, a gente encontra em tantos nutrientes, em tantos vegetais, em tantas oleaginosas, dá pra gente consumir elas ao longo do mês inteiro, né? Porque existe uma variedade muito grande.